Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Antes de mais nada, aproveito a oportunidade para me apresentar. Meu nome é Rafael Falcão, sou responsável pelo licenciamento da Monsoy no estado do Mato Grosso e também no estado de Rondônia. Aproveito também para agradecer a cada um de vocês que reservou um tempo para estar aqui com a gente. Bom, como sabemos, a agricultura por si só é uma atividade bastante complexa e o agricultor a cada safra tem que tomar decisões. Essas decisões têm um altíssimo peso no resultado que é obtido. E a Monsoy, junto com a Fundação Mato Grosso, atenta aos desafios enfrentados pelo setor e preocupadas com a rentabilidade dos agricultores, resolveu investir neste momento envolvendo grandes especialistas para difundir conhecimento e, principalmente, auxiliar a cadeia da soja no Brasil a tomar as melhores decisões no tocante à anomalia das vagens. Vamos dar início à apresentação e, para isso, convido o pesquisador em fitotecnia da Fundação Mato Grosso, Felipe Araújo, para conversarmos sobre a anomalia da soja. Seja muito bem-vindo, Felipe. Está contigo. Alô, me ouvem? Tudo tranquilo por aí? Pessoal, eu quero agradecer, então, a oportunidade, tá, ao time da Monsoy, para a gente estar fazendo esse pequeno bate-papo aí, transferir um pouquinho do que a gente tem de experiência adquirida ao longo desses tempos aí, né, de enfrentamento desse problema, que já tem acontecido há certo tempo aí, já fazem algumas safras, né? E, bom, de certa forma, deixar todo o time da Fundação, tá, à disposição. Aqui nós estamos falando somente com os resultados gerados da fitotecnia, mas nós temos todo um time multidisciplinar envolvido nos estudos que envolvem o melhor conhecimento e até a tentativa de se chegar aí a um agente causal definido para o problema, tá? Bom, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar a minha tela, tá? Para a gente dar início a essa breve apresentação. Vou tentar fazer um panorama geral sobre o que tem acontecido, alguma coisa de histórico, as teorias que têm sido levantadas, tá bem? Débora, tu pode me ajudar? Até onde eu entendi aqui. Beleza? Tudo certo. Ok. Bom, vou dar um F5 aqui para a gente iniciar então a nossa apresentação. Bom, imagino que vocês estejam contemplando aí a tela perfeitamente, né? Bom, pessoal, vamos dar sequência então nesse nosso bate-papo. Vamos trazer um panorama rápido aqui sobre o que tem acontecido nessas últimas safras, tá? Esse problema teve início, ou pelo menos os produtores tiveram um pontapé inicial para uma percepção um pouco maior desse problema a partir da safra 19/20, tá? Quando a gente vai para campo, tentar tomar e perceber o que os produtores já tinham acompanhado acerca desse problema, é possível da gente ouvir, olha, não, mas Felipe, eu já tinha visto esse problema algumas safras atrás, há muito mais tempo até do que já se tem noticiado. Então, a gente coloca esse marco temporal aqui, 19/20, como sendo a safra inicial do problema, mas alguns outros produtores mais atentos, até talvez porque o problema não tinha esse impacto econômico tão grande assim, já apontavam que o problema vinha acontecendo há mais tempo. Tá ok? A partir de Itapurá, então, isso foi se espalhando, tá, para a região do Médio Norte. Hoje nós temos uma abrangência relativamente grande e importante, nós vamos ver até onde isso está chegando mais à frente, no que tange a área, tá? E hoje, como que nós estamos na safra 22/23, pensando aqui na região do Médio Norte? Bom, nós tivemos relatos de incidências bem baixas no comparativo à safra passada, tá? Então, produtores que alegavam 20%, né, de grãos avariados na entrega dos grãos, nessa safra relataram algo em torno de 2, 3, 4, 5% na entrega dos grãos, né, de porcentagem de grãos avariados, o que mostra para a gente, né, como é que essa questão do efeito safra tem impactado o problema. Então, nas safras anteriores, como a gente já citou, nós tivemos incidências e severidades maiores desse problema,
pelo menos aqui para a região do Médio Norte, essa safra deu uma aliviada nessa pressão aí do problema, ok? Em contrapartida, nós temos mais áreas do estado que têm sido afetada, tá? Então, se a gente pega a safra 19/20 como marco temporal e pensando aqui na região do Médio Norte, nas regiões aqui de Sorriso, Sinop, Lucas, Mutum e regiões, né, e redondezas, os problemas foram mais graves, então, na safra anterior. Em outras regiões do estado, né, Santiago, Paranatinga, Porto dos Gaúchos, o problema deu uma estourada na safra passada, tá? Essa safra, o pessoal também teve relatos de incidências importantes, tá? Até mais aqui do que essa região do Médio Norte, onde nós estamos, digamos assim, no epicentro do problema, tá? E aí cabe uma discussão já aqui nesse começo, né? O que está acontecendo de diferente, né? Então é muito provável que pelo produtor já ter um pouco mais de convivência com esse problema, né, já que isso vem sendo discutido já e estudado desde 19/20, o produtor se preparou um pouco mais, tá, para poder encarar e reduzir e mitigar os prejuízos que são causados pelos dois problemas, o problema de apodrecimento e o problema de quebramento, né? No caso de outros estados do país, né, então nós temos Rondônia. Rondônia deu start no problema junto com o MT. Né? Então, vocês podem observar aí na safra 19/20, a gente já recebia relatos, né, de Rondônia, e nós tivemos recentemente lá acompanhando um giro, né, com o professor Anderson Perpignan, e o que se percebe é que sim, né, os produtores estão preocupados, e da mesma forma como a região do Médio Norte do MT já tem convivido há mais tempo com o problema, o estado de Rondônia também já adotou algumas medidas para tentar lidar, para tentar conviver e mitigar os prejuízos causados por esses dois problemas. Tá? Então, esse é um ponto que a gente vai precisar ressaltar lá na frente, né, pessoal? O que tem sido feito para buscar um melhor entendimento desse problema. Tá? E lá mesmo em Rondônia nós percebemos aí algo em torno de 50% de incidência do apodrecimento, né, o que a gente chama de anomalia das vagens, em ensaios que a gente acompanhou lá em Rondônia, então nessa safra agora de 22/23, tá ok? Outros relatos acabaram chegando até a gente, tá? Relatos vindos de outros estados, como Tocantins, como Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, tá? Mais à frente a gente vai tentar abordar esse mapa de onde vieram esses relatos aí, ver se tem algum padrão com o que nós temos de características ambientais aqui do epicentro do problema, tá bem? Pessoal, cabe a gente discutir também o que foi essa nossa safra 22/23, tá? O que pode ter impactado na expressão do problema, porque o problema foi mais grave na safra anterior do que até nessa safra, tá? Então, se vocês puderem perceber, vamos ligar o contador aqui, acho que vocês conseguem acompanhar comigo, né? Aqui, ó, no comecinho de novembro, nós tivemos uma queda brusca de temperatura. Vocês percebam que a temperatura mínima nem caiu tanto assim, tá? Mas o impacto mesmo foi na máxima. Bom, foram 2 dias aí, né, de temperaturas, 2 ou 3 dias de temperaturas cujas máximas não passaram de 20 graus, talvez, né? E bom, em que momento aconteceu, né, essa friaca aqui no Mato Grosso? Bom, isso aconteceu em novembro e muito provavelmente impactou a grande maioria das lavouras, né, num momento de transição, né, do estágio vegetativo para o reprodutivo aí, da cultura da soja. E acho que a gente precisa ficar com essa informação na cabeça, tá, pessoal, para a gente discutir um pouquinho lá na frente lá, as hipóteses que estão sendo geradas sobre isso aí, e como isso pode ter impactado, de certa forma, o problema. Bom, como a gente citou, né, aqui esse mapa mostra um pouquinho o que tem sido, né, a expansão e a abrangência do problema. Vocês percebam que nesse íconezinho de soja aqui, é onde a gente considera que foi o epicentro do problema, tá? Então aqui nós temos a região de Itapurá,
de Sorriso, Ipiranga do Norte, Lucas, Sinop, Mutum. Mais para cá, nós estamos vindo sentido Paranatinga, tá? Que é onde nós acompanhamos relatos aí das safras anteriores e dessa safra, que o pessoal tem tido problemas graves, tá? Com quebramento, problemas importantes com apodrecimento, e como esse pessoal já está na segunda safra enfrentando o problema, digamos assim, muita gente buscou, né, toda essa informação e essa convivência e experiência gerada já pelos produtores, pelas instituições de pesquisa, pelos consultores aqui da região Médio-Norte, para poder se precaver para essa safra. Tá? Nós vamos citar algumas dessas ferramentas logo à frente aí também, mas para a gente ir entendendo um pouquinho aqui a dinâmica de como esse problema foi se expandindo e como os produtores estão reagindo a isso, né? É válido para que, se realmente esse problema continuar esse processo de aumento de área, de aumento de abrangência, essas áreas que ainda não têm reporte no estado, já irem tomando medidas cautelares ou no sentido de se aproximar aquelas medidas que foram adotadas pelo pessoal aqui do Médio Norte, tá? Então, além, é claro, do Médio Norte, nós temos reportes em Diamantino, nós temos reportes no Parecis, e aqui, como a gente citou lá atrás, né, o problema que vem acontecendo quase em paralelo, na questão de momento de início, né, quase em paralelo, então, com o Sorriso, que é Rondônia, tá bem? Na situação do Tocantins, nós temos reportes que vieram do sul do Tocantins, aqui do Triângulo Mineiro, tá? E aqui dos Chapadões aqui do MS, tá? Na divisa com Goiás. E aí, pessoal, cabe a gente até citar alguns valores estimados. Isso é importante a gente deixar bem claro, são valores estimados, é muito complicado a gente ter esse acompanhamento em tempo real e fazer também essa métrica mais precisa sobre a área de abrangência do problema. Mas o que se faz é uma estimativa, tenta chegar o mais próximo possível disso aí com base nos municípios que têm sido afetados e nos municípios que estão trazendo reportes para nós, tá? Então, na safra de início, né, o que nós consideramos de início pela maior observação, digamos assim, né, de produtores, safra 19 e 20 nós tivemos aí uma abrangência de 350 mil hectares. Tá? E percebam que de uma safra para outra o problema deu um salto. Então, na safra 20 e 21, esse problema saiu de 350 mil, foi para 1,5 milhão de hectares, e na safra 21 e 22, ele já está abrangendo coisa de 4,5 milhões de hectares. Lembrando vocês que isso aqui não é exatamente aquela área, aquelas fazendas ou talhões propriamente ditos que relataram o problema e que mostraram o problema, né? Aqui se faz uma estimativa com base nos municípios na área cultivada de soja desses municípios que apresentaram o problema, ok? Também ter uma ideia da importância do problema, aqui eu trouxe alguns valores, tá? Que chegaram para nós de produtores, valores que a gente tem observado nas nossas estações de pesquisa sobre os prejuízos observados, né? Então, nós temos uma incidência de vagens com apodrecimento, né, de até 80%. Então, nós chegamos, isso dentro da estação de pesquisa, nós chegamos a avaliar uma situação onde nós tivemos 80% das vagens sintomáticas, ok? No caso de grãos com apodrecimento, também valores de uma avaliação dentro da Fundação Mato Grosso, nós observamos 30% dos grãos avariados. Então, percebam, pessoal, que sintoma em vagem aparece bastante e não necessariamente nós temos uma relação direta com grãos avariados, ok? No caso de plantas quebradas, dentro também das nossas estações de pesquisa, nós tivemos cerca de 50% de incidência, né? É claro, nós já recebemos reportes de condições de lavouras comerciais, né, onde a incidência desse problema de quebramento foi maior. Tá? Então, produtores relatando 75% de plantas quebradas, e aí o negócio começa a parecer realmente assustador, né?
E quando a gente leva em consideração esses dois problemas aqui, que a gente percebe é que o potencial de gerar prejuízo do quebramento, ele é muito maior do que o apodrecimento, né? Então, realmente as atenções ficam voltadas para o quebramento pelas ferramentas que precisam ser adotadas para poder driblar esse problema, em comparação às ferramentas que são adotadas para driblar o problema de apodrecimento, tá? E quando a gente ouve realmente dos produtores o que vem de potencial de redução de produtividade, não é difícil, tá? De certa forma, um valor até bastante comum de se observar e de se ouvir, são essas reduções aí do entorno de 40%, tá? Então, percebam que das ferramentas que nós vamos citar lá na frente, a gente precisa adotar o máximo possível dessas ferramentas para que a gente evite todo esse potencial de prejuízo aqui. Pensando um pouquinho também no que foi esse histórico, né, ao longo do tempo, de tudo que se foi feito, né, de estudo, de acompanhamento, que se trouxe de experiência, e o que se foi discutido a respeito disso aí, nós tivemos algumas hipóteses, né, que desde o começo foram citadas e que, como é a ciência, né, nós levantamos a hipótese, a gente tenta verificar se essa hipótese é real, né, por meio de experimentação, por meio da observação com repetibilidade, com frequência, e se não for isso, a gente descarta essa hipótese e migra para uma próxima hipótese, tá? Então, nos primeiros levantamentos, né, o pessoal chegou a fazer a associação desse problema com mancha púrpura, né, causada por Cercospora kikuchi, ok? Da mesma forma, como não se percebia, na safra seguinte, como não se percebia essa relação, né, entre o sintoma que é teoricamente simples de se perceber, né, de mancha púrpura, e a situação dos grãos, vagens e grãos apodrecidos, migrou-se então para uma possível deficiência ou desbalanço nutricional. Ok? Então, pensou-se em boro, pensou-se em cálcio, muito pelo sentido de que ambos nutrientes são componentes, né, componentes estruturais, né, da parede celular. Então, o que se imaginou tenho plantas debilitadas, na verdade eu não tenho necessariamente somente Cercospora, eu acabo enxergando outros patógenos que colonizam essa minha vagem, esse meu grão. Então, imagino que eu tenha um tecido debilitado e a causa dessa deficiência ou dessa debilidade poderia ser um ou outro nutriente ou até a junção da deficiência desses dois nutrientes, né? Foram executadas análises de tecido, análise de solo e logo se chegou à conclusão, né, ou pelo menos um bom direcionamento de que deficiência nutricional talvez não fosse a hipótese que explicasse ou que servisse como agente causal para o que nós estamos observando desses dois problemas, tá? Então, das coletas, o que foi observado? Tecidos, sejam esses tecidos de haste, de pecíolo, de folha, de vagem, de grão, que tinham quantidades de nutrientes adequadas, tá, para as produções que nós esperamos da soja nas regiões onde nós estamos observando esse problema, ok? Então, é difícil, ou pelo menos bastante complicado, a gente fazer essa associação aí com alguma deficiência nutricional com base nas análises de tecido que foram geradas, ok? No quesito estresse abiótico, né, bastante coisa foi discutida, muito se fala de altas temperaturas no início, falamos, ou pelo menos, né, foi discutido a respeito de luminosidade, né, ou nebulosidade e associação entre essas duas variáveis, estresses hídricos ou variações desse estresse hídrico ao longo da mesma safra. Só que aí quando a gente vai percebendo, né, o passar das safras, então a gente vê que uma safra com certeza é diferente da outra e é claro, nós percebemos a diferença entre épocas de semeadura, né, o que leva a gente a interpretar que o problema tem a sua, digamos assim, a sua severidade, a sua incidência sendo aumentada ou diminuída, modulada, né, por um fator abiótico, no caso, teoricamente, o clima,
tá? Quando a gente fala de ensaios de épocas de semeadura, nós estamos submetendo, então, essa cultura a condições climáticas diferentes, certo? Foi citado também a presença de insetos na lavoura, tá? Como esses insetos sendo possíveis vetores, né? Ou até sendo potencializadores do problema, como porta de abertura nessas vagens, né? Então, a hora que o inseto mastiga aquela vagem ou insere seu estilete ali naquela vagem, ele está abrindo, na verdade, uma porta ali para que patógenos que estão no ambiente, que são aproveitadores, possam consumir e colonizar aquela vagem, né? A Fundação Mato Grosso fez alguns ensaios, tá? Em casa de vegetação, com essas plantas, tá? Submetidas, então, a uma população controlada, né? De insetos, percevejo, mosca branca, lagarta, e o que se percebeu é que a expressão do problema não teve variação, tá? Então, teoricamente, a gente pode aí dar uma arrefecida também nessa teoria. É claro que reportes de campo acabam chegando para nós, né, de situações empíricas, onde as afirmações de que populações de percevejo podem potencializar o problema, não necessariamente servirem de vetor, acontecem, né? Então, o pessoal tem dado uma olhada em cima desse ponto, tá? Outra teoria envolvida é a questão do estreitamento da base genética ou até uma certa erosão genética, né? Então, quando a gente senta para conversar com os especialistas da área de melhoramento genético, de certa forma, você sente divergências, né? Nós temos muitas cultivares sendo lançadas no mercado, então, de certa forma, o que o pessoal associa por esse número de cultivares sendo lançadas, que a nossa base genética não necessariamente é tão estreita assim, só que quando você conhece o mercado de genética, você acaba fazendo essa associação de que sim, pode estar tendo um estreitamento dessa base genética. E aí depois eu vou deixar para o Miller dar uma pincelada, se possível, tá, Miller, a respeito disso aí, como especialista nessa área, acho que é muito mais confiável ouvir ele, ok? Bom, atualmente, né, o pessoal tem se debruçado em cima dessa relação com o complexo de aporte Phomopsis, causando seed decay, tá? É claro que a gente precisa citar outros patógenos que têm sido envolvidos também. Alguns isolamentos trouxeram macrofomina, alguns isolamentos trouxeram coletótrico, outros isolamentos trouxeram fusarium, ok? Então, o complexo de aporte Phomopsis está sendo estudado, tá? De certa forma, com bastante atenção, pelos sintomas que têm sido expressados em haste e em vagem. Então, a gente vai discutir um pouquinho também mais para frente aí sobre os isolamentos que a Fundação Mato Grosso tem feito e o que a gente enxergou nisso aí. Bom, aqui vamos pensar um pouquinho em sintomatologia, o que é esse problema na verdade, né? Vamos entender o que está acontecendo com a planta, tá? Percebam que essa planta aqui, ó, tá bem fácil, e essa aqui a gente acabou arrancando lá para a gente pegar um bom ângulo de foto, tá? Então, a planta, o sintoma de quebramento ele não é difícil de se perceber, né? A única preocupação que a gente precisa ter é o confundimento que isso pode ter com o acamamento quando se passa na lavoura de uma forma muito rápida, né? Então, para detecção e para diagnose desse sintoma, não tem outra saída, é ir lá no meio da roça, abrir o dossel e perceber se essas plantas não estão necessariamente acamadas, o que nós vimos muito essa safra são plantas acamadas e, de certa forma, basicamente deitadas, encostadas no chão, mas sem a haste quebrada. Isso safra 22, 23, tá? Nessa situação que nós estamos percebendo, que nós estamos mostrando aqui nas fotos, aqui a gente percebe e nota facilmente que a haste se quebrou. Não necessariamente que toda a haste se rompeu, a planta continua viva, né? A planta ainda tem a sua ligação com a boca, com as raízes, tá? Então ela continua esse fluxo de solução nutritiva, né, de água e nutrientes, de baixo para cima, e de certa forma ainda consegue alimentar um pouco a raiz. Não necessariamente que todos os vasos condutores se romperam e por isso ela ainda continua viva, mas bastante debilitada,
né? Então, isso vai prejudicar o desenvolvimento da planta, sem dúvida nenhuma. Isso vai prejudicar a sanidade dela, uma vez que ela vai para o chão. Isso aumenta bastante a umidade no dossel bom, basicamente todo o nosso inóculo, né, de patógenos estão nos restos culturais. Então, nós temos favorabilidade climática e proximidade com o inóculo, já viu, né? Muito provavelmente o dossel de uma planta quebrada ele vai estar muito mais prejudicado na questão de sanidade do que de uma planta de pé, fora todo esse prejuízo aqui na translocação de nutrientes e água, tá? Então, para a gente fazer essa diferenciação, né, aqui uma planta quebrada à nossa esquerda, tá? E à nossa direita nós temos uma planta em processo de acamamento. Então, vocês percebam na linha aqui que ela está dando início ao acamamento. Aqui, de certa forma, um acamamento leve no comparativo ao que nós vimos em alguns campos dessa safra, né? Igual a gente citou anteriormente, a planta basicamente deitada no chão mesmo, ok? E ainda assim, sem apresentar sintoma de quebramento, tá bom? Outro ponto que nós como fundação, outras empresas de consultoria, né, outros profissionais, né, que estão debruçados sobre o problema, enxergaram como possível sintoma e que pode ter uma relação íntima com a expressão dos dois problemas, tanto o quebramento quanto o apodrecimento, são essas manchas, essas estrias marrons que a gente percebe logo abaixo da casca da haste, né? Então, era comum a gente ir para o campo e com o canivetinho a gente arrancava a planta, ia fazendo essa raspagem aí, né, da epiderme, e logo abaixo a gente já percebia essa coloração e essas manchas, tá? Em boa parte das situações, essas manchas eram bastante superficiais, tá? E ainda assim a gente encontrava o problema de apodrecimento, né? Essa safra, como a gente citou para vocês, foi bastante complicado da gente encontrar o sintoma de quebramento, né? Apesar dos relatos chegarem cedo para nós, né? Meados de novembro, finaleiro de novembro talvez, os relatos chegaram de incidência do problema. Opa, o problema apareceu, mas não necessariamente esse problema evoluiu, né? Como nós percebemos aí na safra anterior, que quando o problema apareceu, ele tomou uma progressão exponencial de crescimento, né? Então, a se fazer esse comparativo, tá? Então, vejam vocês, aqui nós temos uma planta, nós fizemos então essa ação aí de dar uma descascada nela e logo abaixo então da casca a gente já percebeu esses sintomas. Em algumas situações a gente pode até achar uma planta quebrada, tá? Mas não necessariamente com esses sintomas que foram citados aqui, essas estrias, essas manchas marrons, tá? Aqui a gente percebe um sistema vascular de certa forma mais limpo, tá? E nessa situação aqui a gente faz a associação íntima, né? Então a planta quebrou e ela apresentava o sintoma de estria, ok? Pessoal, aqui a gente precisa fazer uma diferenciação do que foi observado na safra anterior, tá? Essa safra, isso é ponto de discussão ainda, que são 3 problemas, tá? A abertura de vagem, e percebam que essas vagens estão abrindo, né, sem necessariamente os grãos, né, estarem em ponto de maturidade fisiológica, eles ainda mantêm clorofila, né, então a vagem acaba se abrindo, o que nós observamos nessa safra. Como eu citei para vocês, nas safras anteriores a gente percebia essa abertura, na safra atual essa abertura aconteceu com muito mais frequência, tá? E nós percebíamos, na verdade, se observava facilmente o grão germinando dentro da vagem, ok? E pessoal, cabe salientar, na safra anterior nós tivemos uma chuvarada muito mais torrencial do que nessa safra, tá? Nós tivemos de certa forma aí um clima, aí vamos trazer de novo aquele gráfico que nós observamos lá atrás, no enchimento de grão e na sua finalização aí, no comparativo entre essa safra e a safra anterior, o clima um pouquinho mais ameno no que tange chuva. Por consequência, tivemos de certa forma uma radiância um pouco maior, né, dessa safra no comparativo com a anterior. Então, isso aqui é algo que nós estamos tentando entender junto a fisiologistas, tá?
Me parece, de acordo com alguns fisiologistas, de que isso aqui possa ser realmente aí, um desbalanço hormonal, tá? Causado, ainda não se sabe por qual agente, se abiótico ou simbiótico também. E a questão né, nós estamos interagindo essa visualização, esse sintoma de abertura de vagem junto com o apodrecimento, tá? E aí é interessante a gente fazer esse comparativo, porque na safra passada, basicamente, a gente até encontrava essas vagens aqui com abertura, mas na sua grande maioria não se percebia esses grãos apodrecidos, tá? Que é um pouco diferente do que a gente percebe na anomalia. Então, pessoal, só para a gente fazer essa diferenciação, aqui à direita nós temos uma vagem que nós consideramos com anomalia ou com um apodrecimento. Então, percebam essas pontuações, essas manchas aqui, tá? Que no começo elas são mais escuras, com um aspecto quase aquoso, tá? E depois elas vão ganhando uma coloração mais castanha, tá? E vejam a diferença aqui, então, no que a gente considera como anomalia, aqui o que é o sintoma clássico de antracnose, ok? Bom, o que nós percebemos aqui nessas vagens com o problema de apodrecimento é o seguinte: o primeiro pensamento que pode vir na cabeça, né, de qualquer pessoa que vai para o campo é: nossa, como esse grão, né, está sendo colonizado por patógenos, né, ele está com esse aspecto de apodrecido. Pode ser que a vagem esteja com algum tipo de abertura, né, que esteja permitindo então essa entrada de patógenos. O que se percebia não era bem isso, tá, pessoal? Então, a gente tinha, de certa forma, uma dificuldade para poder abrir essas vagens aqui, assim como qualquer outra vagem sadia, tá? Então, a força que precisava se fazer para abrir era a mesma, tá? Não tinha facilidade para abrir essa vagem nem nada. Então, a vagem fechadinha, seladinha, e por dentro apresentava-se então o grão apodrecido, tá? Então, só para a gente fazer essa diferenciação, né, o que é o apodrecimento, o que é antracnose e abertura de vagens, como eu citei para vocês, na situação de anomalia, os grãos apodrecidos, mesmo com a vagem fechada, na abertura, de certa forma, até os grãos sadios, mesmo com a vagem aberta, ok? Quando a gente parte aí, então, para a abertura dessas vagens e o entendimento, né, do que está acontecendo, o que se nota é isso aqui, tá, pessoal? Então, vejam a diversidade de sintomas que se observa nos grãos, tá? Algumas hipóteses estão sendo estudadas também na questão morfológica e composição bioquímica para entender se possíveis teores de lignina podem estar diretamente ligados com isso aqui. E, bom, é claro, cabe sempre ressaltar, né, a gente esteve conversando com os especialistas aí, o pessoal comentou aqui, de um mesmo material genético, né, lotes diferentes foram recebidos. Então, um material genético X de um lote apresentou 3% de teor de lignina. Um lote Y diferente desse mesmo material genético apresentou 5%. Nossa, mas Felipe, tão pouco assim? Pois esse pouco para teor de lignina no grão, ele é crucial para definir se o material é tolerante à chuva na colheita ou não. Tá? Isso vai impactar, aí, teoricamente, na própria defesa desse grão contra o ataque de patógenos e na sua capacidade ou na sua impermeabilidade, a capacidade de tolerar essas variações de umidade que o ambiente exerce sobre ele, tá? Então, percebam aqui, ó, necessariamente nem todos os lóculos, né, da vagem estão apresentando o sintoma. Então, esse é um ponto interessante, ó. Muito provavelmente nessa vagem da esquerda aqui que a gente está apresentando, nós vamos ter esse grão de baixo apodrecido e esse de cima. E nessa da direita, nós vamos ter esse grão do meio apodrecido, muito provavelmente, né? Então, vejam que não existe um padrão do aparecimento do problema no que a gente considera a posição do grão na vagem, tá? Então, aqui nós temos uma vagem sadia, uma vagem com 2 grãos do topo contaminados, uma vagem com 1 grão só do meio contaminado, aqui com 2 grãos do topo, e por aí vai, tá bem? Então, essa falta de padrões a serem percebidos em tudo que é relativo aos dois problemas, né? Tanto ao quebramento quanto ao apodrecimento, é o que tem trazido toda essa dificuldade para a cadeia do agro de se chegar num vilão, tá? Um agente causal que está gerando esses problemas
que estão gerando esses problemas aí desde a safra 19/20, ok? Pessoal, então, como a gente falou do vilão, né, de um possível agente causal, o que a gente precisaria entender é basicamente esses padrões, no caso fosse, né, um agente causal abiótico, e se fosse, e para a gente considerar, né, ou ter a certeza de que esse problema é causado por um agente causal, perdão, ele é causado por um agente biótico, né, a gente precisa recorrer ao postulado de Koch, tá, que é uma técnica que vai basicamente trazer a clareza para nós da relação patógeno-hospedeiro. Tá? Então, no que consiste essa técnica? A gente vai observar no campo uma planta com sintoma, nós vamos pegar uma amostra desse tecido, nós vamos desinfetar, né, esterilizar por fora esse tecido para que a gente não tenha problemas com contaminantes, e a gente vai tentar fazer um isolamento. Tá? Então, desse isolamento nós vamos ter a capacidade de enxergar que tipo de patógeno está colonizando aquele tecido, que tipo de patógeno ou patógenos, no plural, né? Então, desse meio de cultura, desse isolamento que foi feito de 1 ou 2 ou 3 patógenos, o que quer que seja, ou vários, para a gente ir fazendo essa prospecção, a gente vai precisar reinocular esse isolado numa planta sadia. A mesma planta hospedeira, né? Então, quando estamos falando de soja, a gente tirou esse tecido da soja, fizemos isolamento e vamos precisar reinocular esse isolado numa soja sadia, sem a presença de problema. Essa soja que foi inoculada através do isolado, ela precisa apresentar o mesmo sintoma que foi observado na planta inicial, planta essa que nós extraímos do isolado, certo? E para finalizar todo esse perrengue, a gente precisa executar esse mesmo processo aqui do isolamento, também naquela planta que era sadia e que obrigatoriamente precisou reproduzir o sintoma. Tá bem? E aí, com isolado de uma planta sintomática, com isolado de uma planta inoculada, sendo os dois a mesma coisa, auxiliados pela identificação ou morfológica, que é como é a cara desse bicho ali, como é que é a colônia dele, né, com base em características realmente visíveis ao olho nu, mas não só por isso, também por técnicas moleculares. Então, a gente precisa associar a identificação morfológica com a identificação molecular, para aí sim a gente ter certeza de que foi o mesmo micro-organismo que nós isolamos no segundo, como também no primeiro, né? Pensando no postulado de Koch, a gente lançou mão de coletar algumas plantas nas nossas estações de pesquisa, para a gente mandar essas plantas para um laboratório fazer, então, o isolamento e fazer o sequenciamento, tá? Para que a gente tivesse um bom comparativo e uma boa certeza do que nós estamos observando nesses resultados, a gente construiu uma estratégia, tá? Claro, essa estratégia veio em apoio com o pessoal do Embrapa, com o Maurício Meyer, com a Cláudia, isso vem sendo discutido dentro do time da rede, né, de pesquisa voltada para anomalia, composta pelo Alsteclínio da Embrapa aqui também em Sinop, o nosso time de fitopatologia, a Carla, para que a gente tivesse uma base de comparação bastante sólida, tá? Então percebam que aqui a gente tentou contemplar todas as reações possíveis de plantas no campo, né? Então, é claro, o nosso cheque absoluto, a nossa testemunha absoluta seria uma planta sem sintoma e sem estria, né? Então, o que nós estamos falando aqui? Vocês percebam que em todas as situações nós temos a presença aqui, ó, ou ausência de estria ou presença. É aquele sintoma que a gente observou lá atrás e que, de certa forma, vinha sendo associado aí com frequência aos dois problemas, né? Quebramento e apodrecimento. Então, o nosso cheque positivo, ou seja, uma planta sadia, sem sintoma algum, nem quebramento, nem apodrecimento, e tampouco a presença da estria. Da mesma forma, a gente tentou achar uma planta que não apresentasse quebramento ou apodrecimento, mas que apresentasse estria. Isso não é difícil de achar, acontece, né, facilmente no campo. E aí a gente veio destrinchando as outras reações, né? Então, procuramos por plantas quebradas e sem estria, e aconteceu, nós achamos esse fenótipo aqui, tá? Plantas quebradas e com estria, que também aconteceu bastante.
ok? Plantas com apodrecimento, né, com anomalia, com grãos apodrecidos e vagens com aqueles sintomas que nós observamos lá atrás, e sem estria, que nós também achamos, tá? Isso aconteceu no campo, e plantas com apodrecimento e com estria, tá? Então, diante de toda essa diversidade de reações aí, nós mandamos amostras de plantas, de algumas plantas com cada uma dessas reações para um laboratório, para que esse laboratório fizesse o isolamento tanto da haste quanto da vagem e do grão, para nós tentarmos identificar o que está aparecendo de micro-organismo nesses tecidos, tá? Com base nos isolamentos, aí a gente fez o encaminhamento aí para algum sequenciamento para a gente sair simplesmente da caracterização morfológica, né, com base no que nós estamos vendo ali na cara do bicho, para uma certeza a nível de espécie. Tá? Então, não só gênero, mas também espécie. E nós tentamos contemplar também estágios fenológicos diferentes. Tá? Então, nós tentamos pegar plantas no início do seu desenvolvimento vegetativo, no meio do seu desenvolvimento reprodutivo, então, início do enchimento de grão, e também no final do enchimento de grão, para a gente tentar entender se existe uma dinâmica de expressão, né, ou até de colonização dos tecidos por patógenos, ok? O que nós encontramos nos isolamentos, pessoal? Basicamente, gênero coletótrico, que causa a nossa antracnose, o gênero diaporte, tá, que causa o cancro da haste, e é claro, cabe salientar que dentro do melhoramento genético nós temos uma régua de corte, tá, para uma espécie de aporte. Então, os materiais de soja que nós temos hoje, eles só vão para o campo se obrigatoriamente são resistentes a determinada espécie de aporte. Então, o que nós temos observado no campo, essa safra de aporte, o Equine, tá bem? Que sinonímia de aporte Mirice, tá? Veja bem, dentro dessa leva aqui de isolamentos e de envio de tecidos, nós também observamos outros gêneros, é claro, como Macrofomina e Fusário, mas pensando em frequência, né, ou seja, quantas vezes nós observamos esses patógenos isolados dos tecidos, a gente poderia citar esses dois, tá? E veja bem, pessoal, aqui nós temos plantas sem quebramento e sem estria, com a presença ou com a frequência dos patógenos bem maior do que as plantas com quebramento e com estria, né? Então, quando a gente pensa no postulado de Koch, que é aquilo que a gente citou lá atrás e discutiu, o que se espera seria o inverso, né? Que nas plantas que apresentassem o quebramento e que tivessem o sintoma de estria, nós tivéssemos uma frequência muito grande dos patógenos envolvidos. Isso aqui não é estranho, né? Plantas sem quebramento e sem estrias, teoricamente sadias, mas com a presença de micro-organismos. Eles podem sobreviver na planta de forma endofítica, só estão sobrevivendo ali dentro e não necessariamente causando alguma doença. Isso aqui não causa espanto, mas a dinâmica entre essas duas observações é o que deixa um pouco de dúvida, tá bem? Da mesma forma, então percebam que no gráfico, aqui nessa tabela anterior aqui, nós falamos de quebramento e nessa próxima a gente está falando aqui de anomalia, tá? No caso da anomalia é a mesma coisa, a gente observou, ou pelo menos foi isolado, né, de plantas completamente sintomáticas, né, seja com apodrecimento e com a estria, nós percebemos uma frequência menor de patógenos do que plantas assintomáticas, né? Sem apodrecimento e sem estria. Novamente, reiterando, não há problema nisso aqui, né? Mas o que deixa a dúvida é a dinâmica e a diferença entre os dois extremos, tá bem? Bom, aqui são alguns pontos que cabem uma profunda discussão após essa leva de isolamentos que nós fizemos, tá? O que nós entendemos ou que foi percebido como um todo? Nós não tivemos nenhum patógeno que foi unânime nos isolamentos, ou seja, com base naquela questão do postulado, onde toda planta sintomática deveria gerar o isolamento de um determinado micro-organismo,
não foi bem isso que nós conseguimos observar. Na verdade, foi um pouco diferente, tá? Ponto é, nós observamos 4 gêneros de patógenos, tá? E não necessariamente em todas as plantas sintomáticas, ok? O que aconteceu? Nós isolamos patógenos em plantas assintomáticas também, que foi aquilo que a gente citou. Isso aqui é normal, é natural, não tem problema nenhum. Esses patógenos podem estar sobrevivendo endofiticamente na planta, tá? A diferença na discussão é justamente essa, né? A planta com muitos sintomas, né, ou com os 2 sintomas, tem uma frequência de isolamento desses patógenos bem menor do que as plantas sem sintoma, tá? Ponto importante: todas as plantas que nós mandamos para isolamento e que tinham sintoma de quebramento, elas apresentaram isolamento de algum gênero de micro-organismo, seja diaporte, seja coletótrico, fusário, macrofomina, tá? E outro ponto, né? Em algumas plantas com sintoma de apodrecimento não foi isolado patógeno nenhum. Isso é um ponto a ser discutido. É claro que o primeiro questionamento fica, não, mas como é que foi o tamanho dessa amostragem? Bom, de certa forma, foi uma amostragem pequena. Essa análise com certeza precisaria ganhar um pouco mais de abrangência, usando essa estratégia de coleta, tá? Tentando contemplar o máximo possível dessas reações, né? Tanto de sintoma quanto dos problemas, para a gente poder ter um pouco mais de segurança e dizer se existe ou não, então, essa relação entre agente biótico e os sintomas que nós estamos vendo, tá bom? E como a gente já citou, né, os principais gêneros de micro-organismos que foram isolados, de patógenos, né, porque micro-organismo a gente acaba isolando um punhado bom, mas aqueles que são de interesse agronômico e que nós gostaríamos de estudar, que são os patógenos, foram esses 4 que foram isolados com mais frequência, tá? Coletótrico, gênero diaporte, fusário e macrofomina. Beleza, pessoal. Pensando, então, após essa discussão, né, sobre o que nós achamos nos isolamentos, acho que cabe a gente dizer para o produtor, beleza, Felipe, mas você não trouxe ainda uma resposta concreta, o que a pesquisa está fazendo? Não só a pesquisa, tá, pessoal? Acho que instituições de pesquisa do estado do Mato Grosso, né, de Rondônia também, acho que imagino até que de outros estados, sejam essas instituições estatais, como universidades, órgãos de pesquisa, empresas particulares, e até a cadeia, a indústria, né? E produtores e consultores também que estão muito debruçados e interessados no entendimento, está todo mundo trabalhando junto para gerar informação e tentar ajudar a cadeia do agro. Os produtores estão clamando por essa ajuda, a gente está tentando correr atrás. A falta de padrão ainda deixa a gente um pouco cauteloso na hora de dizer, olha, produtor, a solução, ou pelo menos, né, o vilão é esse. Então, a gente precisa de um pouco mais de segurança para levar essa informação com mais assertividade, mas ensaios estão sendo conduzidos, tá? Ensaios a nível de campo, ensaios a nível de laboratório, coletas de tecido, acompanhamento do desenvolvimento da lavoura e como é que está sendo essa dinâmica, seja de nutrientes, seja de agente biótico, seja de condições ambientais, para a gente tentar cruzar todos esses dados e chegar com uma resposta definitiva para vocês, produtores, tá? Então, que ensaios nós estamos conduzindo, por exemplo, a nível de campo? Ensaios que envolvem época de semeadura e genética, tá? Ensaios que envolvem o comparativo genético, ou seja, qual é a reação e a caracterização desses materiais para os problemas, seja de apodrecimento, seja de quebramento, tá? E a interação entre isso aí, né? Então, assim, nós estamos tentando entender o que o sistema de produção pode impactar na expressão dos 2 problemas, né? E se a gente consegue minimizar os prejuízos de acordo com o que nós fizemos na safra anterior, de acordo com o que nós estamos semeando nessa safra atual e que nós podemos lançar a mão
nas ações de manejo para a safra que está sendo conduzida. Tá? E é claro, cabe sempre salientar que a gente tem feito, então, as coletas de materiais e isolamentos em todos esses ensaios. Tá? Ensaios também que envolvem o entendimento do programa de fungicida, tá, pessoal? Do que tange a tratamento de semente, época de aplicação, modo de aplicação e utilização ou não de multissítios. O que nós já temos de safras anteriores, vamos chegando aí para uma finalização da nossa apresentação, o que nós podemos considerar aqui junto ao produtor? Influência de cultivar. Tá? Nós tivemos variações de 2% a 80% de vagens com apodrecimento dentro dos nossos ensaios de competição e cabe salientar, nós não tivemos plantas imunes, ou seja, todas as cultivares apresentaram problema. Né? Então, atenção para ações drásticas, como, por exemplo, vamos eliminar cultivares do mercado, vamos impedir que essas cultivares sejam comercializadas. Isso é um tiro no pé. Todas apresentaram problema. Tá? Cabe salientar, é claro, que nós tivemos variação dessa severidade, mas outra coisa importante, existiu variação de resposta do mesmo material dentro da safra corrente, mas em épocas de semeadura diferentes. Então, o material que eu plantei dia 10 de outubro apresentou baixa incidência, 5%. Quando eu plantei ele dia 29 de outubro, ele veio para 20% de incidência. Então, o mesmo material trouxe essa mudança de reação. Tá? Nós tivemos variação de 0 a 50% de haste quebrada. E um ponto importante, né? Materiais antigos que já estavam no mercado começaram a apresentar problema, basicamente, concomitantemente, junto aos lançamentos que estavam vindo de forma mais atual no mercado. Ok? Nós observamos também a influência ambiental, então o efeito de época de semeadura, como eu já citei anteriormente, quando a gente fala de época, basicamente nós estamos associando isso a questões e condições ambientais, efeito de safra que também leva a gente a fazer essa consideração sobre questões ambientais. No caso de fungicidas, nós temos como já é bem consagrada a adição de multissítio. Tá? Aqui cabe salientar o efeito sinérgico entre ativos. Quando a gente fala de um único ativo isolado, é bom que o produtor faça o comparativo se aquele ativo isolado está em outro produto, né? E em quais outros produtos esse ativo isolado está e como é que está a reação ou como é que está a eficiência de redução do problema, não é de controle, é de redução do problema desses ativos nos diferentes produtos que ele se apresenta no mercado. Ponto. O início das aplicações é uma questão importante, tá? Então começar mais cedo tem trazido bons resultados para a gente minimizar o problema. O intervalo, a redução dos intervalos de aplicação é outro ponto importante que tem ajudado, tá? E influência do sistema de produção. Então, nós citamos anteriormente, chegaram alguns reportes para nós de que lavouras de soja vindas de áreas de braquiária, por exemplo, apresentaram incidências menores dos problemas de quebramento e de apodrecimento. Okay? Cabe salientar aí que o time da fitopatologia, na figura da Carla, tem feito a coleta, né, de esporos e de conídeos ao longo das lavouras de soja que nós temos na Fundação Mato Grosso. Nós observamos a presença de conídeos de Phomopsis, tá? E aonde nós observamos isso? Aqui na estação de Sorriso, como vocês podem ver, tá? E também na estação de Sapezal. Tá? Então, recentemente parece que também teve uma observação aí de conídeo de Phomopsis em Primavera do Leste. E é claro, nós observamos outros gêneros, tá? Brechilera, Alternaria, Fusário e bipolares, mas a atenção fica aí sobre essa presença de diaporte nas coletas de conídeos e esporos que estão sendo executadas nas nossas estações. Pessoal, só para deixar também aí um mapa da onde que a Fundação Mato Grosso está presente no estado do Mato Grosso, tá? Então, Sorriso, Nova Mutum, Sapezal, Primavera do Leste, Pedra Preta, Itiquira e o nosso centro de pesquisa que fica em Rondonópolis, tá? Então, surgiu alguma dúvida, quem estiver ali perto pode procurar as nossas estações de pesquisa, que nós estamos de portas abertas para poder receber vocês produtores e apresentar o que está sendo gerado ali dentro. Também fica importante o convite para o nosso encontro técnico de soja que vai acontecer no final de abril, tá? Que é um evento onde a gente geralmente compartilha os resultados que estão sendo encontrados e executados na safra corrente de soja. Beleza?
Pessoal, agradeço a participação, a oportunidade gerada aí pelo time da Monsoy, e a gente fica à disposição para ajudar da melhor forma possível. Obrigado, Felipe. Antes de seguirmos, quero deixar um recado aqui para todos. Queremos conhecer quem está ao vivo na live. Compartilhe com a gente o nome de vocês, a cidade e a empresa. Além disso, o nosso chat está aberto para dúvidas. Ele é encontrado na parte superior da tela, tem um campo P e R, que é de perguntas e respostas. Ao final, vamos responder algumas ao vivo. Seguindo as apresentações, convido o melhorista de soja da Bayer, Miller Lenner, para conversarmos sobre a anomalia da soja. Seja muito bem-vindo, Miller. Está contigo. Obrigado, Falcão. Bom dia, pessoal. Eu sou o Miller, eu estou há 1 ano e meio aí como melhorista de soja na Bayer. Desculpa a voz, eu estou um pouco fanhoso aqui com uma gripe, pessoal. Bom, eu sou responsável pelo programa de melhoramento de Sorriso, onde nós desenvolvemos variedades de soja para o estado do Mato Grosso, tá? Então, diferente um pouco aí da apresentação do Felipe, onde ele focou muito na causa do problema, né, pessoal? Basicamente, o que eu vou apresentar para vocês hoje são resultados do nosso ensaio, né, pensando no time de melhoramento, ensaio onde a gente está avaliando aí performance de cultivares, de linhagens, né, em relação à anomalia de vagens. Nós não vamos abordar quebramento aqui, mas também sempre associando a anomalia de vagens com grãos avariados, tá, pessoal? Então, queria agradecer o time da Monsoy pelo convite, o Falcão, o Garmes, o Espristo, agradecer muito a Débora também, né, Débora, que nos deu um suporte enorme aí para estar fazendo essa conversa aqui hoje, tá, pessoal? Eu vou tentar acelerar aqui, pessoal, para a gente não passar muito do tempo, né, eu acho que o Felipe contextualizou muito bem o problema, né, como ele disse, essa questão da anomalia, né, eu não concordo muito com o termo anomalia, tá, pessoal, eu tinha até feito os slides sem o termo anomalia, mas como está muito popular o termo, né, eu acabei voltando e deixando anomalia, mas o que a gente ouve, né, é que o problema tem acontecido nas últimas 4 safras no Mato Grosso, o epicentro do problema ali na região de Ipiranga do Norte, Tapurá, Lucas, né, como o Felipe mencionou muito bem. E os sintomas, pessoal, como o Felipe mencionou, são esses, né, as vagens, os sintomas nessa safra a gente já conseguiu ver em algumas áreas a partir de R5, né, mas basicamente as vagens ainda verdes, né, muitas vezes esse sintoma, essa coloração castanha que o Felipe comentou, a gente não consegue ver, e quando a gente abre a vagem, a gente já está vendo grãos podres ou começando a apodrecer, né, de forma que fica muito difícil uma avaliação visual do problema, né, pessoal? Você chegar numa área, olhar deitar uma fileira de plantas de soja e tentar estimar, né, o problema com base só nessa inspeção visual, né, sem abrir as vagens, né? Então, mesmo para aquelas pessoas com o olho mais treinado, às vezes é difícil reconhecer, né, a vagem com anomalia, tá? Acho que essas fotos resumem bem, né, juntamente aí com o material do Felipe, né, o problema, os sintomas aí causados pelo problema. Bom, mas eu acho que a anomalia de vagens por si só, pessoal, ela não tem muita relevância, né? Por que eu estou falando isso? A Embrapa publicou ano passado um relatório, nesse relatório haviam resultados de algumas empresas de pesquisa e cooperativas que avaliaram, né, anomalia de vagem e grão avariado. Nós construímos um banco de dados, né, com dados que a Embrapa publicou. Então, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês são dados da safra passada, tá? O que a gente está vendo nele, pessoal? No eixo Y aqui, a porcentagem de vagens com anomalia, no eixo X, a porcentagem de grãos avariados, tá? E a gente está vendo que existe uma correlação positiva e alta, pessoal, de magnitude 80%, tá? O que isso quer dizer para a gente, pessoal? Quanto mais anomalia, né, mais grãos avariados e, consequentemente, maior o risco econômico, né, maior o risco aí de frustração comercial. Né? Por quê? Porque a gente sabe que os produtores têm um limite ali de 8%, né, de proporção de grãos avariados. Acima de 8%, eles começam a ter desconto.
Tá? Então, esse 80% aqui para nós, pessoal, pensando em germoplasma, a gente poderia interpretar como em 80% dos casos, uma variedade de soja com muita anomalia também vai ter uma alta proporção de grãos avariados, digamos assim, tá? Bom, e para a gente entender um pouquinho o impacto econômico desse problema, pessoal, eu fiz uma simulação aqui, tá? Essa simulação foi feita considerando dados do IMEA, no final do ano passado. Então, nós consideramos a produtividade média de soja de 60 sacos por hectare, o preço da soja é R$ 160 o saco e um custo de produção de 7,261, que gira em torno ali de 45 sacos por hectare. Nessa tabela, nós temos na primeira coluna diferentes proporções de grãos avariados. Na segunda coluna, o ROI, que internamente na pesquisa a gente chama de retorno de investimento, né, que remete à lucratividade do produtor. Tá? Então, a gente tem o ROI na coluna central em reais, tá? E na terceira coluna, em reais por hectare, e na terceira coluna em porcentagem por hectare. Então, para simplificar, vamos focar na primeira e na última coluna, tá, pessoal? Pensando numa situação, numa lavoura, né, onde o produtor ele teve até 8% de grão avariado, né, ele não tem nenhum desconto, né, e ele tem um ROI aqui de 29,7%, tá? Praticamente 30%. O que isso significa, Miller? Significa que para cada R$100 investido na área dele, ele retorna 130, tá, pessoal, por hectare. E vamos lembrar de novo, tá, pessoal, considerando uma produtividade média de 60 sacos, né? Obviamente, se o produtor produziu 80, 90, o ROI dele vai ser muito maior. Bom, vejamos agora, pessoal, uma situação aqui, ó, de 20% de grãos avariados, né? E considerando que esse produtor ele não vai fazer o blend, né? Ele não vai retirar os avariados de uma amostra e misturar em outra, né? Que ele sofreria o desconto. A gente pode ver que numa situação dessas, ó, ele já perde metade do lucro dele. Ao invés dele retornar 30%, ele está retornando 14,7%, 15%, né? E a partir aqui de 30% de avariado, pessoal, ele praticamente já empata aqui o custo de produção, né? Podemos dizer aí que ele já não tem lucro, e a partir ali de 30% de avariado, ele começa a ter prejuízo na lavoura dele. Por que eu estou trazendo isso aqui, pessoal? Porque a principal consequência da anomalia de vagens é a avaria dos grãos. Tá? A gente tem dados do ano passado, relatórios da Embrapa, e a gente tem dados já desse ano do nosso ensaio, que eu vou mostrar daqui a pouco, deixando isso muito claro. A correlação ela é positiva e alta entre essas duas variáveis. Tá? Bom, de posse, né, todo esse barulho, né, que a anomalia está tendo aí na comunidade agrícola aqui do Mato Grosso, né, nós, no time de pesquisa de melhoramento de soja da Bayer, nós estamos tomando algumas ações, né, para entender a resposta do nosso germoplasma a esse problema, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, pessoal, é resultado de um dos ensaios na nossa estação de pesquisa em Sorriso, tá? Então, o ensaio ele foi plantado em 23 de outubro, tá? Nós testamos nesse ensaio 60 linhagens e variedades de soja. Cada parcela teve 8 linhas de 8,9 metros e fizemos 4 aplicações de fungicida, que é o padrão da fazenda, tá? Dos nossos ensaios, tá? Aqui vocês podem ver ao lado uma foto aérea do ensaio, tá? Ele foi conduzido ali na estação de Sorriso, fica logo depois ali do aeroporto de Sorriso, bem na beira ali da 163, tá? Bom, como que foi feitas as avaliações de anomalia e grão avariado, pessoal? A gente avaliou outras características, mas para simplificar, né, para deixar a conversa mais direta, estamos trazendo essas duas variáveis hoje. Como que a gente fez a anomalia? Então, nós amostramos 16 plantas, tá? Para cada variedade, linhagem, 4 repetições de quatro plantas em R7. E um detalhe importante, pessoal, todas as vagens foram examinadas individualmente, tá? Como eu mostrei lá no início, muitas vezes, se você não abrir a vagem, não verificar de fato o grão dentro da vagem, você pode estar subestimando o problema, tá? Pode ter uma vagem
aparentemente sadia, mas que o grão já está começando a apodrecer. Tá? Então, eu fiz uma soma ontem no Excel aqui do trabalho, a gente chegou a avaliar aí próximo de 50 mil vagens, tá, pessoal, apenas nesse trabalho, tá? E em relação aos grãos avariados, tá, nós amostramos 30 plantas na maturação fisiológica, tá, de cada linhagem, tá, essas plantas foram trilhadas, todas juntas, e fizemos 10 amostragens de 50 grãos analisados e fizemos depois a proporção de avaria, né, para cada material. À direita, à esquerda, aliás, a gente tem aqui só um resumo da condição climática durante a condução do ensaio, tá? Eu fiz uma sumarização aqui mensal, então a gente pode ver em verde a soma de precipitação, nos meses de janeiro e fevereiro mais chuvosos, tá? O mês de novembro menos chuvoso, bem menos chuvoso, e a temperatura média em vermelho, pessoal. A gente não viu tanta, claro, se a gente fosse olhar um dado diário, como o Felipe mostrou, a gente iria ver muito mais variação, né? Mas a temperatura média aqui entre os meses é muito similar, né? Variando de 23,5 a 26, tá? Bom, então, já entrando aqui nos resultados, pessoal, o que eu estou trazendo para vocês aqui nesse gráfico, peço que concentrem aqui no gráfico, são os resultados das variedades comerciais de soja que nós avaliamos, então nós filtramos aqui os dados de linhagem, tá? Nós temos no eixo Y a proporção de vagens com anomalia, tá, em porcentagem, e temos no eixo X as variedades de soja. O que a gente está vendo com esse gráfico, pessoal? A gente está vendo claramente que a resistência à anomalia, e aqui eu gostaria de destacar que nós não estamos falando de imunidade, todos os materiais testados apresentaram pelo menos uma vagem com anomalia. Então, a gente está falando resistência no sentido de que o material ele apresenta menor proporção de anomalia do que outro, tá? Então, a gente vê claramente que existem materiais, né, com alta proporção de vagens com anomalia, que é acima de 40%, próximo de 40%, assim como materiais com baixa proporção de vagens com anomalia, tá? Eu fiz um deparo com os resultados que a Embrapa publicou ano passado, né, para os materiais coincidentes, e está muito alinhado, tá, pessoal, com os resultados do ano passado, tá? Então, uma outra mensagem importante aqui, pessoal, existem ainda algumas controvérsias sobre o assunto, né? O Felipe comentou, né? Controvérsias sobre a causa, controvérsias sobre o melhor manejo, existem algumas controvérsias sobre o efeito da nutrição mineral no problema, mas existe pelo menos um consenso, pessoal, entre todos os grupos de pesquisa que estão trabalhando com anomalia. Qual é esse consenso, Miller? É que usar variedades resistentes é uma das principais alternativas para a gente minimizar os riscos de frustração comercial, tá, pessoal? Isso é unanimidade, tá? E aí, pessoal, pensando hoje no portfólio Monsoy Intacta 2, eu gostaria de destacar nesses resultados 4 materiais, tá? Pensando no segmento de super precoces, tá? A Monsoy 6622X teve um resultado fantástico, ela ficou em 4º colocado aqui no ensaio. Talvez alguns de vocês vão estar pensando, Miller, talvez ela teve menos anomalia porque é muito mais precoce, pode ter escapado do problema. Não foi isso, tá, pessoal? A gente tem, entre as variedades testadas, materiais de ciclo similar a 6620, que apresentaram maior proporção de anomalia, tá? Nós temos, pensando no grupo de precoces, pessoal, a Monsoy 7601, também com uma performance bastante interessante, né, comparada com as demais, tá? No segmento de médios, a Monsoy 8220 e 2X, segunda colocada no ensaio, reafirmando os resultados da 8220 do ano passado, pessoal, que a gente viu, né, em alguns relatos. E pensando para aquele segmento mais tardio, pessoal, a gente tem a opção aí da Monsoy 8606 e 2X, tá? Também com uma performance bem interessante para a resistência à anomalia, tá? E aí, nessa imagem, né, a gente está destacando aqui justamente a 8220, tá, pessoal? Então,
a gente consegue ver lado a lado a 8220, né, resultados do nosso ensaio, ao lado de uma variedade competidora, uma das quais apresentaram alta proporção de vagens com anomalia. Na parte de cima das bandejas, as vagens que nós analisamos e não encontramos o sintoma de anomalia, tá? E na parte de baixo da bandeja, as vagens que nós detectamos, né, aquele grão podre começando a apodrecer, tá? Vejam que visualmente falando, olhando de fora, a gente não consegue ver diferença, tá? Mas, de novo, nós abrimos vagem por vagem para constatar o problema, tá? Então, a gente vê claramente aqui, pessoal, que a 8220 apresenta menor proporção de vagens com anomalia em relação às variedades concorrentes, tá? Não, beleza, Miller, mas você falou no início que anomalia de vagens e grãos avariados devem andar juntos, né? A avaria no grão é a principal consequência da anomalia de vagens. Exatamente. Então, estou trazendo para vocês aqui, pessoal, o resultado em relação a grãos avariados. O gráfico é o mesmo, tá? A gente só mudou o eixo Y aqui. Ao invés de anomalia, a gente tem agora no eixo Y a proporção de grãos avariados. E eu coloquei uma linha tracejada aqui, pessoal, no limite de 8%, justamente para a gente conseguir ver quais os materiais não ultrapassaram o limite tolerado, tá? O que a gente está vendo desse gráfico, pessoal? 8 das 11 variedades Monsoy, né, apresentaram menos de 8% de grãos avariados, ou seja, 8 das 11 variedades Monsoy não teria desconto na venda do grão. E uma outra informação interessante é que 50% das variedades, pessoal, apresentaram mais de 80% de grãos avariados. Então, 50% delas em diferentes proporções, mas estariam tendo desconto aí na venda da soja. Claro, considerando que não haveria a opção de fazer o blend, né, de tirar a avaria de uma amostra e passar para outra, tá? E aqui, pessoal, de novo, na parte de grãos avariados, eu gostaria de destacar aqueles 4 materiais. Por quê? Né, como eles apresentaram boa performance para anomalia de vagem, eles mantiveram essa boa performance para grão avariado. Lembra que eu mostrei para vocês que o dado que a gente tem até então indica aí 80%, né, de correlação. Então, está fazendo sentido. Então, de novo, Monsoy 6620 aqui, segunda colocada no ensaio em relação a grãos avariados, grupo super precoce. 7601, que seria uma opção para os precoces, ficou aqui com 7% de avariado, ainda abaixo do limite tolerado. Monsoy 8220 e 2X, 4% de avariado, reafirmando novamente os resultados do ano passado sobre a boa qualidade de grãos desse material. E para o segmento mais tardio, Monsoy 8606, tá? Também aí com boa performance para grãos avariados, tá, pessoal? E aqui, pessoal, a gente está trazendo lado a lado Monsoy 8220, tá? Ao lado de um competidor, para a gente dar uma olhada na cara do grão, né? A gente consegue ver aqui claramente menos grãos avariados na Monsoy 8220, um grão mais limpo, né? Uma coloração diferente em relação ao competidor. Foi um dos competidores que apresentaram mais grãos avariados nas amostras, tá? Então, reafirmando aí, né, a excelente qualidade de grãos da Monsoy 8220 em relação às principais variedades hoje do mercado. Lembrando, pessoal, que as variedades que estão presentes nesse ensaio são as variedades mais plantadas no Mato Grosso hoje, tá? Então, a gente, né, são cheques dos nossos ensaios de melhoramento. Então, são as principais hoje, as que têm mais market share, mais área plantada, tá? Estão todas aqui. Tá? Então, pessoal, isso são resultados que a pesquisa está nos mostrando, né? O time de melhoramento da Bayer tá obtendo, né? E aí, quando a gente vai para o comercial, o que a gente está vendo? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, 2 relatos da safra do ano passado, tá?
resultados do time de ACMs da Monsoy, tá? Então, aqui à esquerda, uma comparação lado a lado da Monsoy 8220 2X com o padrão Fazenda, tá? Em Nova Mutum, tá? 8220 com 3% de avariados e variedade concorrente com 15% de avariados, tá? À direita aqui, o que a gente tem? Uma comparação até bem mais nítida aqui a diferença, né? Monsoy 8220 contra o padrão Fazenda em Diamantino, safra 21-22, 8220 com 5% de avariados, variedade concorrente com avaria variando de 20% a 70%. Então, se a gente pensar, pessoal, naquela tabelinha que eu mostrei no segundo slide, né, do retorno de investimento em função da avaria de grãos, né, essa lavoura aqui é uma lavoura que provavelmente deu prejuízo ao agricultor, né, pensando nessa proporção de grãos avariados e considerando que ele não vai fazer o blend. Para que eu estou trazendo isso aqui hoje, pessoal? É simplesmente para passar uma mensagem. Os resultados que a gente está observando na pesquisa, em parcelas experimentais, eles estão totalmente alinhados com o que o nosso time comercial, em grande escala, está vendo no campo, tá? Então, a mensagem que a gente está passando é essa, né? E, de novo, né, reafirmando aí a excelente qualidade de grãos da Monsoy 8220 e 2X, tá? Mas sempre vem aquela pergunta, né, Miller? Beleza, Miller, e a produtividade, né? A gente sabe, né? Não adianta o material ser resistente à anomalia e não entregar produtividade, né? Não é isso que os nossos clientes esperam, né? Então, resistência à anomalia, produtividade, são duas características que têm que andar junto, né? Então, eu trouxe aqui, pessoal, um exemplo para a gente pensar sobre isso, né? Para a gente ver, tá? Eu coloquei lado a lado aqui Monsoy 8220 e a variedade que é hoje referência de produtividade no mercado para o Mato Grosso, tá? À esquerda, nós temos a proporção de grãos avariados, tá? A variedade de referência competidora, 21,6% de avaria, Monsoy 8220, 3,6% de avaria, tá? E aqui à direita, pessoal, a gente vê o gráfico de produtividade em sacos por hectare. Então, no nosso ensaio, tá, a variedade concorrente teve média de produtividade 74,8 e a 8220, 66 sacos por hectare. A gente tem ensaios da 8220 com média 75, acima de 80, mas nesse ensaio específico, né, que é justo, né, a gente está vendo avariado, a gente está vendo anomalia, então é justo trazer o dado de produtividade do ensaio. A gente teve a 8220 teve a média de 66 sacos por hectare, ou seja, tem uma diferença aqui de 8,8 sacos de produtividade do concorrente, né, do competidor 1 para 8220, né? Só que tem um detalhe, pessoal, o competidor 1, ele teve 21,6% de avariado, né? Então, considerando que esse produtor não vai fazer o blend, ele teria um desconto aí de 13,6% sobre a produtividade final dele, né, devido ao excedente de avariados. Então, nessa linha tracejada aqui, pessoal, eu indiquei qual seria a produtividade do competidor, considerando já o desconto de 13%. Veja bem, nós não descontamos 21,6%, descontamos apenas 13,6%, porque é o excedente, né, do limite tolerado. E aí, nessa situação, pessoal, o que a gente vê? A gente vê que os dois materiais estão muito competitivos, né? Competidor 64,6, 8220, 66 sacos por hectare, tá? Por que eu estou trazendo esse dado, pessoal? Porque eu acho que vale a pena refletir, né, sobre a escolha, né, a seleção das variedades que os produtores, vocês vão usar, vão indicar, né? Eu sempre faço uma analogia com investimento financeiro, né? Se nós conversarmos com qualquer consultor financeiro, todos eles vão ter uma sugestão em comum, que é diversificar os investimentos, né? Então, você pode ter um investimento que você tem uma chance, né, de ter um alto retorno, um alto rendimento ali mensal, mas geralmente esse tipo de investimento está associado a um maior risco. Né? Ao passo que você tem investimentos menos rentáveis, né, mas mais seguros, né? Então, será que vale a pena pegar 100% da área, investir toda numa variedade que tem um teto
mas que ao mesmo tempo traz um maior risco em relação à qualidade de grãos, em relação... Ano que vem é ano de El Niño, né? A gente não sabe como vai ficar o clima, né? Então, talvez a melhor estratégia seja, eu vou pegar 50% com uma variedade teto, vou pegar 30%, 40% com uma variedade que me dê estabilidade e qualidade de grãos, certo? Mas não existe uma resposta, né, pessoal? Cada caso é um caso, né? Cada empresa tem suas premissas, mas eu acho que vale a pena essa reflexão, tá? E, de novo, para fechar, né? A minha apresentação, os resultados desse ano, de novo, mostram a 8222X, né? Por que a gente está destacando ela? Porque aqui a gente tem já 2 anos de dados bem consolidados, né? Como uma boa opção, tá? Considerando tanto potencial produtivo, estabilidade e qualidade de grãos, tá, pessoal? É realmente um destaque do material, tá? Bom, só antes de fechar minha parte, pessoal, queria agradecer aí ao nosso pesquisador da Estação de Sorriso, Júlio Conte, que tem trabalhado muito nesse projeto junto comigo, né? Então, durante a safra eu fiquei muito tempo fora, viajando, o Júlio tem conduzido, tem feito um trabalho excepcional aí nesse projeto. Agradecer ao Juliano Diniz, um amigo que eu fiz aqui em Sorriso. A gente troca muita ideia sobre anomalia de vagens, me ensinou muito sobre o assunto, fomos para o campo junto algumas vezes. Então, Juliano, muito obrigado de novo, cara. Agradecer também ao professor Eduardo Mizubuchi, fitopatologista da Universidade Federal de Viçosa, que está liderando um grupo de pesquisa trabalhando no assunto, né? A gente também troca muita informação, né? Um parceiro importante. Tenho certeza que em breve aí o grupo de pesquisa que ele lidera vai estar contribuindo muito aí para a geração de conhecimento básico aí sobre o problema, tá? Pessoal, tentei dar uma acelerada aqui, que eu vi que o tempo já tinha passado um pouco, mas estou à disposição aí para a gente conversar, responder perguntas, etc. Tá bom? Obrigado. Maravilha. Obrigado, Miller. Agora, seguindo com as perguntas e respostas que vocês fizeram no chat, temos uma aqui, vamos direcionar para o Felipe, da Fundação Mato Grosso. Felipe, foi confirmado que o quebramento da haste está ligado à anomalia das vagens? Ou não? São duas coisas que acontecem independente. Rafael, essa é uma pergunta importantíssima. E aí eu vou trazer algumas observações, tá? E eu tenho certeza que o nosso público tem a capacidade de interpretar isso aí para a gente chegar num entendimento em conjunto, tá? Veja, nós temos reações completamente diferentes. Nós temos cultivares, por exemplo, que quebram bastante, porém apodrecem pouco, e o inverso é verdadeiro. Cultivares que apodrecem bastante e que praticamente não quebram. E é claro que nós temos o intermediário disso aí, né? Cultivares que quebram com certa incidência e também que apodrecem com relativa importância e incidência. Então, se a gente for pensar que um único patógeno causaria os dois problemas, a linha de raciocínio mais importante que a gente deveria seguir deveria ser: a mesma planta expressa alta incidência de quebramento e a mesma planta também expressa alta incidência de apodrecimento, né? E quando nós temos essas reações diferenciais, eu acho que fica uma interrogação, né? Se realmente o agente causal ele é um só, né? Se ele acaba sendo uma interação entre agentes, sejam bióticos ou abióticos, e se porventura a cultivar teria essa resposta, esse fenótipo, né, de responder de forma diferente para um mesmo patógeno. Então, assim, esses questionamentos, ou até essa minha linha de interpretação, me leva ao resultado de que provavelmente o apodrecimento e o quebramento não são a mesma coisa, tá? E aí, Miller, fica à vontade também para complementar, para a gente ouvir suas considerações a respeito disso aí. Beleza. Então, pessoal, eu acho assim, a pergunta se está confirmado, né? Eu acho que ainda não há uma confirmação, né, Felipe?
Talvez em breve aí a gente tenha uma pesquisa trazendo isso. O que tem são algumas hipóteses, né, sobre patógenos que podem estar associados tanto ao quebramento quanto à anomalia de vagens, né, mesmo embora os patógenos do mesmo gênero, a hipótese mais plausível é que seriam espécies diferentes, né. Então, assim, estamos na fase ainda de hipótese, pessoal, eu ainda não vi nenhum trabalho aí, tá, respondendo a pergunta que tenha comprovado essa relação direta aí entre os dois problemas. Até então que a gente tem algumas hipóteses realmente. Maravilha, Miller. Obrigado. Miller, agora a gente tem uma pergunta para ti sobre avaliação de grãos avariados. Essa avaliação foi feita também em outros estados? Não, pessoal, essa avaliação foi feita na Estação Experimental de Sorriso, né? Hoje, o programa de melhoramento da Bayer, nós temos ensaios em 36 locais no estado do Mato Grosso, só que a avaliação para anomalia, a gente precisa coletar planta, né? Então, geralmente são ensaios de produtividade, onde a gente não pode estar retirando as plantas, né? O que a gente está fazendo para o próximo ano é desenvolver um método mais automatizado, já uma tecnologia na colheitadeira, em que no momento da colheita, né, os grãos passariam por uma análise, e a gente, além do grão avariado, além da produtividade, né, que a gente estima, a gente teria também a proporção de avariados, tá? Isso está em andamento, mas hoje, respondendo a pergunta, a proporção de avariados, a anomalia que a gente fez, Sorriso Estação apenas, tá, pessoal? Obrigado, Miller. Felipe, temos mais uma pergunta aqui para ti. Vou ler aqui para você. Eu sou aqui de Juara, no Mato Grosso. Nessa safra, 70% da minha área deu anomalia. Meu soja estava normal até o início da loração. Daí para frente, ela estragou num prazo muito curto. E foi um estrago gigante. Se eu tivesse dessecado antes do término do ciclo, com ela ainda verde, você acha que poderia ter revertido um pouco o estrago? Olha, essa é uma pergunta que impacta bastante na tomada de decisão do produtor, e é o seguinte: a gente precisa levar em primeiro ponto aí a seguinte discussão: qual é o impacto que uma dessecação antecipada tem sobre a nossa produção, tá? Então, assim, se a gente traz muito para antes de 7.1, o impacto começa a ficar significativo estatisticamente. A gente sai da diferença apenas numérica, existe, claro, uma resposta bastante linear à redução de produtividade conforme a gente antecipa a dessecação, né? Mas, de acordo com ensaios nossos da Fundação, variando cultivares, variando hábitos de crescimento e ciclo, até 7.1, quando a gente trouxer essa aplicação para 7.1, nós não temos diferença significativa, tá? Se trouxer para R6, R5.5 ou variações dentro de R6, eu acho que o impacto em produtividade já começa a pesar bastante para o produtor. Agora, essa informação específica, né, que foi citada, será que eu diminuiria o progresso do problema? Esse é um ensaio que nós estamos conduzindo essa safra, que está sendo avaliado. Então, muito provavelmente nós vamos ter essa resposta logo para poder compartilhar com vocês. Até então, nós ainda não temos essa resposta para a interação entre adiantamento da dessecação, redução de produtividade e redução do progresso do apodrecimento de vagens e grãos, tá? Mas acho que cabe sempre salientar para o produtor: adiantou demais, nós vamos ter impacto direto na produtividade. Outra preocupação que ele vai ter tá bom, mas o desconto que eu vou ter, ponto. Quando a gente faz uma classificação de grãos, né, por fora, a gente realmente sofre o impacto visual do problema. Quando você corta o grão, geralmente a massa desse grão, ela não é taxada como avariado, por exemplo. Então, isso é outro ponto também que cabe a gente discutir. E um outro ponto também passível de discussão é o seguinte: muitos relatos chegaram para nós de que soja dentro do silo entrou com 10 de avariado, está saindo com 15, 18% de avariado. Então, qual é a tomada de decisão, a programação, como eu posso dizer, o planejamento que o produtor tem que fazer para evitar esse acréscimo da porcentagem de avariados dentro do próprio silo?
isso também precisa ser estudado, tá? Mas eu acho que ao invés de eu dar uma resposta direta e pontual para o nosso ouvinte, aí eu vou deixar ele com mais um questionamento e convidar ele para participar do nosso encontro técnico, que a gente vai trazer essa resposta lá para ele. Ô Miller, quer por gentileza? Não, eu só ia mencionar que é um excelente ponto essa questão do entrou com 10, saiu com 15, Felipe, e acho que faz todo sentido, né, pelas hipóteses que estão sendo pensadas a respeito do problema, né, e só respondendo o Márcio ali, né, que perguntou essa questão aí da dessecação, nós tivemos, eu visitei uma área assim, até com o Juliano Diniz aqui, que eu comentei no final, uma área dele, onde ele estava com uma cultivar lá, e acabou dessecando antecipado para geralmente tentar minimizar a perda, tá, Márcio? Eu não sei o resultado, posso tentar verificar com ele depois e te dar um retorno, mas eu já vi essa estratégia, vi inclusive essa safra aqui com um colega fazendo exatamente essa ação para tentar minimizar a perda, mas não sei te dizer o resultado final, sabe? Depois eu posso verificar se valeu a pena ou não, sabe? Beleza, Miller, muito obrigado. Temos mais uma pergunta aqui. Como está o desempenho das novas cultivares da Monsoy na safra 22-23? Miller, se eu puder, cara, eu queria responder essa pergunta, aproveitando até a experiência que eu tenho por estar aqui em Sorriso. Exatamente. Maravilha. Na safra 2022-2023, turma, essa que a gente acabou de colher, a gente plantou mais de 460 áreas de lado a lado, aqui no estado do Mato Grosso e Rondônia, para levar os agricultores a melhor experiência com as cultivares, né? Até agora a gente já tem lançado no sistema, dados contabilizados, 290 áreas colhidas, né? Com um percentual de vitória de 73%, né? A gente percebe que é um percentual bastante elevado. Essas cultivares nossas, lançamento, posicionadas ao lado das cultivares mais importantes do mercado, e os dados que a gente observa a nível de campo confirma tudo aquilo que é dito, de fato, pela pesquisa, né? De forma geral, a gente vê o agricultor buscando a Monsoy 8220 e 2X pela estabilidade e também pela segurança que o material traz, principalmente nos ambientes mais restritivos. E vale destacar a importância também da composição de portfólio, né? Do agricultor ter um olhar em diversificar as variedades plantadas para obter uma média segura ao final da safra. Como analogia, eu sempre uso essa, a gente vê que é arriscado demais colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Se cair, todos os ovos serão quebrados, perde tudo. Então é importante ter essa diversificação para a gente ter mais segurança e mitigar os riscos que a gente tem. Acho que perguntas, de certa forma, finalizadas. Temos mais algumas aqui no chat. Pessoal, devido ao horário que a gente tem da live, a gente vai precisar encerrar. Mas aquelas pessoas que identificaram o e-mail aqui no chat, a gente vai responder depois por e-mail, todas as perguntas. Em paralelo, eu vou deixar meu contato aqui também no bate-papo, para que vocês possam me acessar e também tirar maiores dúvidas que vocês tenham. Caminhando para a parte final, hoje podemos ver aqui ciência e campo intimamente relacionados, para colocar à disposição dos agricultores informações que permitem mitigar os riscos da anomalia da soja. Eu, em nome da Monsoy e da Fundação Mato Grosso, agradeço a cada um de vocês que ficou conosco até agora. Muito obrigado, até a próxima.